Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiver, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que graça estarmos reunidos nesta noite para esta Santa Missa, para vivermos este sacrifício que renova a humanidade. Hoje a leitura que nós ouvimos sucede o momento da passagem do povo de Israel com a Arca da Aliança pelo Rio Jordão. Como ouvimos, eles passaram com a Arca da Aliança a pé enxuto. Depois de passarem com a arca e todo o povo de Israel a pé enxuto pelo Rio Jordão, Deus fala a Josué que escolha 12 homens e que estes escolham 12 pedras para serem colocadas como sinais da presença de Deus. Vejam, pela presença da Arca da Aliança, que continha as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão e um vaso com o maná, e pela fé daquele povo, o Rio Jordão foi cortado, e eles puderam passar a pé enxuto, porque eles estavam com a Arca da Aliança e porque era um povo que tinha fé. Hoje, nós temos uma arca que simboliza a Arca da Aliança. Mas não é por essa arca que nós estamos aqui. Nós estamos aqui e os milagres continuam acontecendo, o impossível continua sendo realizado. Podemos transpassar os mares, passar a pé enxuto pelos rios, ou seja, pelos problemas, pelas dificuldades, porque conosco está o Deus do impossível, conosco está o Senhor da história, aqui conosco está o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que vive, o Deus que não nos abandona. Deus não nos abandona, mas caminha ao nosso lado, caminha contigo, amado irmão, amada irmã. Mesmo que pareça tudo tão escuro, mesmo que pareça tudo tão difícil, mesmo que pareça cada vez aumentar as muralhas, o Senhor caminha contigo.
E o que Ele quer é renovar a tua fé, renovar a minha fé, nos fortalecer. Ele nos quer de pé. Se o povo de Israel presenciou tantas graças, tantos impossíveis se realizaram pela presença da Arca da Aliança, o que nós podemos viver, se nós acreditarmos na Palavra de Deus, amados irmãos e irmãs, basta uma palavra e o impossível acontecerá. Qual é o teu impossível hoje? Qual o rio? Qual o mar que tu tens que atravessar? Por mais turbulento e perigoso que seja, se creres, verás a glória de Deus. Deus pede, depois de eles terem passado, para Josué escolher 12 homens, para que eles carreguem 12 pedras que serviriam de sinais. Quantos outros milhares de sinais Deus já deixou para que nós nos lembremos sempre do amor que Ele tem por nós. Aqui foram só 12 pedras, simbolizando aquela passagem, naquele momento difícil, mas quantos outros sinais, milagres, Deus já realizou, para que eu e você, povo de cabeça dura, acreditemos no seu amor, nos rendamos a Ele, e entendamos que a nossa vida é para Ele, é por Ele, é nele que devemos viver. Quantos são os sinais que manifestam na tua vida o quanto Deus te ama? Quantos são os sinais que manifestam que Ele te escolheu, que Ele te elegeu, que Ele caminha contigo, que Ele não te abandona? Quantos são os sinais? Talvez hoje você tenha vindo aqui pensando que o que tu precisas é de tal milagre, é de tal cura. Talvez estejas rezando por algum enfermo, e tudo isso é muito lícito, é aqui o lugar que precisamos vir. Mas talvez hoje tu sairás daqui com a cura da tua memória, pois muitas vezes nós não nos lembramos de tudo que o Senhor já fez por nós. E quando somos ingratos e mal agradecidos, queremos sempre mais e mais e mais e mais sinais, e não conseguimos perceber que a nossa vida está repleta dos rastros do amor de Deus, das curas, dos milagres, dos momentos mais difíceis, o quanto Ele nos sustentou, por quantos mares, por quantos rios, por quantas enfermidades, dificuldades, provações nós já passamos, porque o Senhor estava do nosso lado. Hoje o Senhor quer curar a nossa memória. Desde o início da humanidade, Ele tem se manifestado, deixado sinais que comprovam o quanto nós somos desejados por Ele, o quanto somos queridos, amados, fomos feitos por Ele. Quanta manifestação do seu amor por nós, quantos e quão grandes sinais. E eu vos pergunto, temos sido gratos? Temos reconhecido? A nossa vida tem sido uma manifestação de agradecimento ao Deus do impossível? Ou simplesmente pedimos, Ele age, realiza, e depois apagamos da memória? Quando estamos com dificuldade, depois voltamos novamente e pedimos, Deus age, se manifesta, derrama o seu amor, e nós voltamos ao que era antes, nos esquecendo. Temos sido agradecidos? E tudo que Deus tem manifestado tem nos colocado a servi-lo? Nós somos um povo que serve ao Deus que nos ama? Ou nós somos um povo que busca um Deus que nos sirva? Somos um povo que serve ao Deus do impossível? Ou somos um povo que busca um Deus para nos servir? Muitas vezes, amados irmãos e irmãs, o que buscamos é um Deus que nos sirva, que realize as nossas vontades, que faça os nossos desejos.
E se Ele não faz aqui na igreja instituída por Ele, nós vamos procurar que Ele faça as nossas vontades em outra igreja, em outros lugares, em outras seitas. Deixa hoje Deus curar a tua memória. Deixa Ele abrir os teus olhos. Coloca-te a serviço do Deus vivo e verdadeiro, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e verás como nenhum rio, nenhum mar, nenhum impossível nos detém, porque nós caminhamos na direção do céu. A nossa meta é o céu, é estarmos com o Senhor o tempo todo. Coloca-te a serviço. E, amados irmãos e irmãs, colocar-se a serviço é ouvir o chamado de Deus. Assim como no Evangelho de hoje, Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar que Ele depois deveria ir. Jesus escolheu os primeiros 12 e depois foi ampliando o número dos escolhidos. A escolha destes 72 é para simbolizar a escolha de todos os povos. Não mais apenas as 12 tribos de Israel, mas agora todos são chamados a se colocar na messe do Senhor. Todos são chamados. Todos somos chamados a nos colocarmos na messe do Senhor. Como ouvíamos o Senhor dizer, a messe é grande, mas poucos são os operários, ou seja, poucos são aqueles que estão se colocando a servir. A messe é grande, amados irmãos e irmãs, e tem espaço para todos nós. Talvez hoje você veio buscando determinado milagre, cura física ou espiritual, libertação. Talvez você veio para agradecer tantas muralhas que já foram derrubadas em outros cercos, em outros momentos. Talvez você esteja aqui apenas com o coração muito agradecido, para louvar, bendizer e engrandecer a Deus, porque você já percebe os sinais do amor de Deus na tua vida. Ou talvez você veio para orar por alguém, para apresentar o teu impossível. E eu te digo, Deus pode realizar tudo isso. Talvez você, assim como eu, também traga alguém no coração que você clama ao Senhor a cura de uma doença que para a medicina é impossível. Deus pode realizar, e a nossa fé nos move a clamar, a pedir: Senhor, se for da tua vontade, realiza esse impossível. Deus pode realizar tudo isso, se for para a tua santificação, se for para a glória dele e se for para o bem da humanidade. E mesmo que tudo o que pedirmos aqui se realize, ainda é pouco. Por mais grandioso que seja, ainda é pouco. Porque não podemos nos contentar e procurar o Senhor apenas pelo maná que Ele pode nos dar, ou seja, apenas pelo milagre que Ele pode realizar. Não podemos procurá-lo apenas para receber alguma coisa. Não, e isso ainda é muito pouco. Que bom nós reconhecermos que só Ele pode realizar o impossível. Que bom nós virmos a Ele clamar o impossível, mas é pouco. Precisamos vir ao encontro do Mestre, porque Ele nos chama a trabalhar na sua messe. Como Ele disse, a messe é grande. Por quê? Amados irmãos e irmãs, eu pergunto, por que tantas vezes protelamos? Talvez você, por tanto tempo, esteja protelando, adiando a tua entrada na messe do Senhor. Ah, mas já sou cristão, já venho de vez em quando na missa, já está bom. Não está. Não está. O Senhor nos chama a trabalhar na sua messe, é para todos. Todos somos chamados a servi-lo de corpo, alma, de todo o coração. É bom demais servir ao Senhor, é bom demais ser dele, é bom demais ter a vida transformada por Ele.
Não podemos nos contentar com um ou outro milagre que Ele realiza. Ele nos quer servindo, Ele nos quer perto dEle. Se nós não estivermos servindo a Ele, serviremos aos outros senhores. Gastaremos o nosso tempo e energia com as outras coisas que nos esvaziam. É pouco apenas receber milagres. O maior de todos os milagres é nos colocarmos a serviço do Rei, a serviço do Mestre. Quando Jesus passou por Mateus, aquele cobrador de impostos que conhecemos a história, que era cheio de responsabilidades com o Império Romano, bastou uma palavra: segue-me. E o impossível aconteceu. Aquele cobrador de impostos mudou radicalmente de vida. Quando Jesus passou por Saulo, quando Jesus falou com Saulo, perseguidor de cristãos, bastou uma pergunta de Jesus: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Bastou uma pergunta de Jesus para que aquele homem, perseguidor de cristãos, se transformasse num grande anunciador de Cristo. Basta uma palavra, basta uma pergunta, basta uma atitude tua, basta uma escolha tua, basta uma resposta tua ao pedido do Senhor: vem trabalhar na minha messe, para que a tua vida seja transformada, amado irmão, amada irmã. Pensas que é impossível servir a Cristo mais de perto? Não, para mim não dá, porque eu sou cheio de compromissos, porque eu sou cheio de pecados, porque eu sou tão limitado, eu vacilo tanto. Para mim já não dá, porque eu não tenho competência, não tenho qualidades. Pensas que não é possível servir a Cristo mais de perto? Pensas que é impossível para ti uma mudança de vida, uma conversão verdadeira? Pensas que é impossível um novo coração? Nós que temos tantas vezes um coração endurecido. Talvez você já esteja na igreja de Cristo há muito tempo, mas percebes que a igreja ainda não está em ti. Talvez já estejas na igreja de Cristo há muito tempo, mas talvez percebas que a igreja ainda não está em ti. Pensas então que é impossível uma mudança verdadeira? Talvez o vício, a raiva, o rancor, o ressentimento que vives pode parecer algo impossível para que sejas libertado. Para algumas pessoas, perdoar pode ser o impossível desta noite. Para outros, o amor pode ser o impossível desta noite. Alguns aqui talvez já não tenham mais esperança, mas o Senhor passa em nosso meio. Ele está aqui e nós estamos reunidos no seu nome, e Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, Ele quer realizar maravilhas em nosso meio. Ele quer nos fazer enxergar a sua presença, os seus sinais em nossa vida. Ele quer que nós ouçamos o seu convite: vem e segue-me. Ele quer que nós nos coloquemos de todo o nosso coração, com todas as nossas energias, com o nosso tempo, com a nossa disposição, com os nossos dons e talentos, a serviço da sua grande messe, da sua igreja. E como igreja, todos nos colocarmos a serviço da humanidade. Daqui a pouco, amados irmãos e irmãs, nós viveremos o grande milagre da transubstanciação. Pelo poder do Espírito Santo, mais uma vez as espécies do pão e do vinho se tornarão o corpo e o sangue de Cristo, presença viva e real de Deus em nosso meio. Teremos a oportunidade de nos entregarmos também para sermos transformados no ofertório.
nos entregaremos para sermos transformados, santificados, eucaristizados. Eu e você também precisamos nos tornar um pão que alimenta a humanidade. E ainda depois nós receberemos o Senhor na Eucaristia, que fará comunhão conosco, aumentará ainda mais. Nós só receberemos o Senhor na Eucaristia, na comunhão, porque estamos vivendo esta comunhão. E ao recebermos o Senhor, nós nos tornaremos ainda mais comunhão, ainda mais corpo de Cristo. Veja que grandioso é tudo isso. E depois ainda, o Senhor Jesus passará no Santíssimo Sacramento do altar em nosso meio. Deus é exagerado. Basta uma palavra, mas como eu e você somos tão tardos e lentos para crer, como eu e você às vezes duvidamos tanto deste amor, como eu e você às vezes nos entregamos tão pouquinho, Deus não se entrega só um pouco, Ele se derrama, Ele se entrega por inteiro, porque Ele tem sede de mim e de você. E eu e você, como está a nossa sede de Deus? Como está o nosso desejo por Deus? Que ao vivermos todos esses momentos, nós possamos ouvir o chamado do Senhor e possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que Maria, a Senhora de Lourdes, nos inspire para nos colocarmos a serviço da messe de Cristo. Basta uma palavra e a nossa vida pode ser transformada. Basta uma palavra e eu e você podemos nos converter ainda mais ao Senhor. Nós podemos experimentar ainda mais do seu amor, da sua misericórdia. O maior milagre que pode acontecer na nossa vida não é talvez aquela cura física que tanto rezamos, não é talvez aquela situação que estamos apresentando. Vejam, o Senhor pode tudo isso, mas o que de maior pode se realizar na nossa vida é nos rendermos ao Senhor, é entender que não existe nada maior na face da terra do que podermos amar a Deus, servir a Deus, entregar a nossa vida para Ele. Fecha um pouco os teus olhos, coloca a mão no teu coração. O Deus do impossível quer realizar milagres, prodígios. Por isso, diga ao Senhor: Senhor Jesus, eu creio que Tu podes realizar o impossível em minha vida. E por isso, hoje eu te peço que o teu chamado para servir na tua messe seja tão forte, toque de tal maneira o meu coração, que eu só possa te dizer de todo o coração, de toda a minha alma e com todas as minhas forças: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora